Antes de continuar com esta fascinante jornada através da história dos Vikings, inscreva-se agora e fique até o final para descobrir os segredos de um dos povos mais incríveis da história. O que sabemos sobre os Vikings muitas vezes é distorcido pela mitologia, pela literatura medieval e pelos filmes modernos. As imagens de guerreiros musculosos, com elmos com chifres e longas barbatanas, são mais fantasiosas do que históricas. Os Vikings eram, na realidade, uma parte do povo escandinavo, que habitava as terras frias e inóspitas da Dinamarca, Suécia e Noruega. Entre os séculos VIII e X, esses nórdicos não eram apenas guerreiros temíveis, mas também comerciantes, navegadores e exploradores inovadores. O início da era viking é geralmente datado de 793 d.C., quando os vikings atacaram o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra. Esse evento é considerado um marco não apenas para os ataques, mas também para a expansão das incursões vikings pelo mundo. Ao longo dos séculos seguintes, os vikings realizaram incursões e fundaram assentamentos em diversas partes da Europa, do norte da África até o Mediterrâneo. No entanto, a verdadeira natureza desse povo vai muito além dos ataques. Os vikings eram homens e mulheres de uma sociedade complexa e bem organizada. Sua economia era baseada na agricultura, pesca e comércio, e eles eram habilidosos artesãos, conhecidos por sua habilidade em trabalhar com madeira, metal e tecidos. Suas embarcações, os famosos dracars, ou longships, eram o orgulho da engenharia naval medieval, projetadas para serem rápidas, leves e extremamente eficientes em viagens longas, o que permitia aos vikings explorar novas terras e criar rotas comerciais. A cultura viking também era rica em mitologia e religião. O panteão viking era repleto de deuses poderosos como Odin, Thor, Freyja e Loki. Essas divindades e suas histórias eram uma parte importante da vida cotidiana, influenciando tanto as práticas religiosas quanto os ideais culturais. Para os vikings, a honra e a coragem eram virtudes essenciais, e o conceito de Valhalla, o Salão dos Mortos, era central na crença de que os guerreiros que morressem em batalha seriam recompensados com um lugar ao lado de Odin. A expansão viking foi um dos maiores feitos de conquista na história medieval. A principal razão para a exploração viking foi, sem dúvida, a busca por novas terras e riquezas. As escandinavas, com suas terras férteis e povoações de agricultores, começaram a se ver limitadas pela escassez de recursos e pela superpopulação. Essa pressão levou muitos vikings a buscar o desconhecido, a se lançar para o exterior em longas jornadas, invadindo, saqueando e colonizando novas terras. Durante o auge da era viking, no final do século VIII até o início do século XI, os vikings estavam estabelecendo assentamentos por toda a Europa, com destaque para a Grã-Bretanha, Irlanda, França e até mesmo partes do Império Bizantino e Rússia. Os vikingos nórdicos, como os dinamarqueses, suecos e noruegueses, não eram apenas guerreiros, mas também comerciantes astutos que criaram um vasto império comercial. A cidade de Dublin, na Irlanda, por exemplo, foi estabelecida pelos vikings e se tornou um próspero centro comercial. Além disso, o Império Russo, em seus primórdios, foi influenciado pela chegada dos vikings suecos. Os varangianos, como eram conhecidos, fundaram várias cidades que se tornariam centros de poder no Império Russo, como Novgorod e Kiev. Eles estabeleceram um comércio intenso com o Império Bizantino, que trouxe ouro, seda e especiarias, e também expandiram suas fronteiras para o leste da Europa, influenciando as culturas da região. Em uma das suas incursões mais ambiciosas, os vikings também chegaram à América do Norte, muito antes de Cristóvão Colombo. Por volta de 1000 d.C., Leif Erikson, filho do famoso explorador viking Erik, o Vermelho, alcançou as costas da Terra Nova, hoje no Canadá, estabelecendo um assentamento conhecido como Vinlândia. Essa descoberta do Novo Mundo, embora de curta duração, mostrou o alcance da exploração viking, que alcançou terras tão distantes e inexploradas. A sociedade viking era, sem dúvida, uma das mais complexas e organizadas de seu tempo. Os vikings eram conhecidos por sua habilidade militar, mas também por sua capacidade de manter uma sociedade funcional, baseada em fortes laços familiares e tribais. Embora os ataques fossem uma parte importante de sua identidade, o comércio e as viagens também foram fundamentais para sua prosperidade. Na base da sociedade viking estavam os bondes,
Pequenas comunidades agrícolas que estavam organizadas ao redor da família e da lealdade tribal. As mulheres, embora muitas vezes não participassem diretamente das batalhas, desempenhavam papéis cruciais na manutenção da casa e na educação dos filhos, além de gerenciar as terras e a propriedade durante as ausências dos homens. A mulher viking, especialmente nas camadas mais altas da sociedade, tinha uma liberdade considerável e podia até ser chefe de uma casa ou líder de uma tribo. O viking, porém, não era apenas um guerreiro ou um agricultor. Ele também era um comerciante, um artesão e um construtor habilidoso. Além das famosas longas embarcações, os vikings eram conhecidos pela fabricação de joias e armas de alta qualidade, com espadas e machados que se tornaram lendários por sua eficácia e beleza. A arte viking refletia seu amor pela natureza e pelas batalhas, e suas runas são algumas das inscrições mais enigmáticas deixadas por qualquer civilização da Idade Média. A religião viking, como mencionado anteriormente, estava centrada em um panteão de deuses e deusas que representavam aspectos da vida cotidiana. Odin, o deus supremo, era adorado por sua sabedoria, enquanto Thor, o deus do trovão, representava a força e a coragem. A crença em um fim apocalíptico, o Ragnarok, também era central para a visão de mundo viking, um futuro em que o universo seria destruído e renovado, uma metáfora para a vida e a morte que permeava suas ações diárias. Como todas as grandes civilizações, a era viking não durou para sempre. Apesar de sua força militar e suas vastas conquistas, os vikings começaram a ser derrotados por diversas razões. A pressão constante das monarquias cristãs em seus territórios, a falta de união interna e as mudanças nas condições políticas e econômicas levaram à diminuição de sua influência. Além disso, com o fortalecimento dos Estados nacionais europeus, os vikings começaram a perder as batalhas decisivas. A conversão ao cristianismo, que ocorreu gradualmente ao longo dos séculos X e X, também foi um fator importante para a queda do sistema viking tradicional. À medida que as terras vikings se tornavam mais cristãs, as práticas pagãs foram sendo suprimidas, e as sociedades vikings começaram a se integrar mais profundamente nas estruturas políticas e religiosas europeias. O cristianismo trouxe novas formas de organização social, leis, principalmente, uma visão de mundo que contrastava com o militarismo e a brutalidade que marcaram a era viking. Entretanto, o legado dos vikings não desapareceu. Suas viagens e explorações ajudaram a moldar a Europa medieval. Com o tempo, influenciaram outras culturas. Muitos dos assentamentos vikings se tornaram cidades prósperas, como Dublin e York, e seus descendentes fundaram dinastias, como a dinastia normanda que conquistou a Inglaterra no século XI. Nos dias de hoje, os vikings continuam sendo uma das figuras mais fascinantes da história. Embora a maioria dos relatos históricos sobre eles seja baseada em registros escassos e mitológicos, a imagem dos vikings como ferozes guerreiros tem sido imortalizada de diferentes maneiras na cultura popular. Filmes, séries, livros e até jogos de vídeo têm perpetuado a imagem dos vikings como guerreiros destemidos, com suas longas barbas, capacetes de chifre, mesmo que isso nunca tenha sido historicamente preciso, e suas longas viagens de saque e exploração. A série de TV Vikings, por exemplo, retratou a vida do lendário Ragnar Lothbrok e sua ascensão ao poder, misturando história com ficção. A série foi um sucesso global, ajudando a reviver o interesse pela história viking e suas culturas. Embora haja muitos elementos fictícios na trama, a série se baseia em eventos reais, como as invasões da Inglaterra e a luta pelo poder dentro das tribos nórdicas. Além disso, os vikingos também são frequentemente retratados em jogos de vídeo, como na famosa franquia Assassin's Creed, que permite aos jogadores se colocarem no lugar de um viking e participar de batalhas, saques e explorações. Esses jogos trazem aos jogadores uma experiência imersiva da cultura viking, recriando vastos mundos abertos, onde os vikings exploram novos territórios e enfrentam inimigos perigosos. A imagem dos vikings também tem sido uma fonte constante de inspiração para o design de moda, com muitos acessórios e roupas modernas tendo sido inspirados pela estética viking. Desde tatuagens que representam os símbolos nórdicos, como o Mjolnir, o martelo de Thor, e o Yggdrasil, a árvore do mundo, até os figurinos de fantasia e roupas inspiradas nos antigos guerreiros nórdicos, a influência viking está viva e forte na cultura contemporânea.
Embora a era viking tenha terminado há mais de 1000 anos, o impacto desse povo na história global e na formação do mundo moderno é inegável. Eles não foram apenas saqueadores e exploradores, mas também influenciaram profundamente as culturas e os países que conquistaram, fundaram ou interagiram. Os vikings desempenharam um papel crucial na formação da Inglaterra medieval e na configuração de outras nações europeias. Na Inglaterra, por exemplo, os vikings estabeleceram Danela, uma região onde o direito viking prevalecia, e tiveram um impacto duradouro na língua, cultura e administração. O alfabeto rúnico, uma forma primitiva de escrita usada pelos vikings, influenciou a criação do alfabeto anglo-saxão. Além disso, muitos nomes de lugares na Inglaterra, como York, Dunbley e Lancashire, têm raízes vikings. O próprio Reino Unido tem traços de sua formação viking, especialmente nas tradições jurídicas e na forma como a governança era estruturada nas áreas conquistadas pelos nórdicos. O Império Russo também deve muito aos vikings. Os varangianos, como eram conhecidos os vikings que viajaram para o leste, estabeleceram as primeiras bases do Rus de Kiev e fundaram algumas das maiores cidades da região, como Novgorod e Kiev. A cultura viking influenciou não só a organização social e militar dessas áreas, mas também suas práticas comerciais e diplomáticas, estabelecendo rotas comerciais que se estendiam da Europa até a Ásia Central e o Império Bizantino. Os *** vikings também desempenharam um papel importante na formação da Islândia, onde estabeleceram colônias a partir do século IX. O sistema Þing, uma forma primitiva de assembleia legislativa e tribunal, surgiu nesse período, sendo um dos primeiros exemplos de governança democrática na Europa medieval. Esse sistema de governo inspirou a criação de outras formas de governo na Escandinávia e ainda é lembrado como um dos marcos fundacionais da democracia islandesa. No mundo contemporâneo, os vikings continuam sendo uma fonte de fascínio e orgulho para muitos países nórdicos, que veem seus ancestrais como símbolos de força, coragem e independência. A Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia mantêm viva a memória viking com celebrações, festivais e até museus dedicados ao legado viking. O Museu Viking de Roskilde, na Dinamarca, por exemplo, exibe embarcações vikings originais e artefatos que remontam à idade viking, enquanto a cidade viking de Ribe, também na Dinamarca, é um destino turístico popular. Os símbolos vikings também foram adotados por várias culturas modernas. O Thor's Hammer, martelo de Thor, é amplamente utilizado como um símbolo de resistência e poder. Na Islândia, muitos descendentes vikings ainda preservam tradições orais que datam da era medieval, e essas histórias continuam a ser passadas de geração em geração. Mesmo os índios do norte da América e outros povos indígenas do continente americano têm raízes viking em sua cultura, como atestado por descobertas arqueológicas que mostram que os vikings chegaram às Américas muito antes de Cristóvão Colombo. O impacto viking na história mundial não pode ser subestimado, e sua presença continua a ser celebrada e lembrada de diversas formas. Os vikings, com sua ousadia e coragem, atravessaram os mares desconhecidos, estabelecendo um império de comércio e poder militar que se estendia por vastas regiões. Seu impacto na história global é inegável, e sua cultura, embora marcada pela brutalidade de seus saques, também era cheia de complexidade e sofisticação. Eles foram pioneiros em muitas áreas, incluindo navegação, comércio e organização social, e deixaram um legado que se espalhou por diversas partes do mundo, moldando sociedades inteiras e influenciando civilizações subsequentes. Durante os séculos VIII e IX, quando os vikings começaram suas incursões pela Europa, o mundo estava vivendo um período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. As grandes potências da Antiguidade, como o Império Romano, estavam em declínio, e muitas regiões estavam se reorganizando sob novos padrões de governo. Nesse cenário, os vikings, com sua habilidade em navegação e combate, aproveitaram a oportunidade para expandir seus territórios e estabelecer novas rotas comerciais, ao mesmo tempo que realizavam ataques que, por vezes, pareciam ser mais movidos pela necessidade de explorar do que por um simples desejo de conquista. O modo como os vikings conquistavam terras e espalhavam suas influências era notável não apenas pela força militar, mas também pela estratégia inteligente que utilizavam para integrar-se com as culturas que encontravam. Eles não apenas invadiam, mas também se estabeleciam,
Casavam-se com os povos locais e formavam alianças que perdurariam por gerações. Essa abordagem garantiu a perpetuação de sua cultura e sua sobrevivência como uma força dominante por séculos. Os vikings eram conhecidos por sua organização e habilidade de construir embarcações que navegavam em águas abertas com grande eficácia. Suas famosas longships, com seu design elegante e eficiente, permitiam que os vikings navegassem tanto em alto mar quanto em rios, o que os tornava extremamente adaptáveis em suas expedições. Essas embarcações eram um reflexo da engenhosidade viking, feitas para suportar viagens longas e difíceis, e serviam tanto para transporte quanto para ataque, permitindo que eles atacassem rapidamente e se retirassem antes de seus inimigos poderem reagir. Além de sua habilidade no combate, os vikings eram mestres no comércio. A vasta rede de rotas comerciais que estabeleceram conectava o norte da Europa com o Império Bizantino, o Oriente Médio e até a Ásia Central. As cidades fundadas pelos vikings, como Dublin, York e Novgorod, tornaram-se centros de comércio prósperos, onde produtos como seda, ouro, especiarias, escravos e mercadorias locais eram trocados entre diferentes culturas. Isso não só trouxe riquezas, mas também permitiu um intercâmbio cultural que influenciou as práticas sociais e artísticas em várias partes do mundo. O impacto dos vikings na cultura europeia também foi significativo. Em muitas das regiões que conquistaram, os vikings impuseram sua língua, sua religião e seus costumes. Na Inglaterra, por exemplo, o Danela, uma região sob domínio viking, introduziu práticas legais e políticas que influenciaram o sistema jurídico inglês por séculos. As invasões vikings também ajudaram a moldar a monarquia inglesa, com muitos dos reis ingleses de descendência viking, como os reinos dinamarqueses que se formaram após as incursões no norte da Europa. A cultura viking também era rica em mitologia e religião. Os deuses nórdicos, como Odin, Thor, Freyja e Loki, não eram apenas figuras de adoração, mas símbolos de poder e virtude. A lenda do Ragnarok, o fim do mundo, reflete uma visão de mundo em que o destino é algo inevitável, mas onde os heróis ainda devem lutar até o fim, não importa o custo. Essa mentalidade, de um mundo em que a luta e a coragem são centrais, foi algo que os vikings vivenciaram no cotidiano, tanto em batalha quanto na vida cotidiana. Em termos de organização social, os vikings eram divididos em 3 classes principais: os jarls, nobres ou líderes, os carls, homens livres e camponeses, e os thralls, escravos ou servos. A sociedade viking era baseada em um sistema de lealdade e honra, onde a bravura e a coragem eram virtudes fundamentais. Os guerreiros, conhecidos como berserkers, eram figuras lendárias que combatiam com uma fúria quase incontrolável, sendo uma parte essencial das campanhas militares viking. A vida cotidiana dos vikings era profundamente influenciada pela natureza. Eles viviam em estreita relação com o ambiente ao redor, caçando, pescando e cultivando a terra. As casas eram geralmente feitas de madeira, com telhados de palha ou toras, e a sociedade era fortemente ligada à família. A arte viking, embora relativamente simples, refletia a força e a bravura de seu povo. As runas, um sistema de escrita que foi usado para inscrever mensagens e histórias, são um dos legados mais duradouros da civilização viking. Embora o apogeu dos vikings tenha ocorrido entre os séculos VIII e X, o impacto de sua civilização perdura até hoje. As tradições nórdicas e as influências vikings podem ser vistas em várias culturas ao redor do mundo, especialmente na Escandinávia, onde o orgulho viking ainda é uma parte fundamental da identidade nacional. A nostalgia por seus feitos heróicos, suas conquistas e sua arte continua a inspirar tanto estudiosos quanto admiradores da cultura pop moderna. Nos tempos modernos, a história dos vikings foi reinterpretada e reinventada, especialmente por meio de literatura, cinema e televisão. Filmes e séries, como Vikings e O Homem que Desafiou os Deuses, ajudaram a popularizar a imagem do viking como um guerreiro destemido e aventureiro. No entanto, a verdade histórica sobre os vikings é mais complexa do que a imagem de bárbaros saqueadores. Eles foram exploradores, comerciantes, governantes, acima de tudo, um povo que se adaptou e prosperou em um mundo que estava mudando rapidamente. Eles deixaram uma marca indelével na história do mundo, que continua a ser reverenciada e estudada até hoje. O legado dos vikings está no cerne da formação de várias nações modernas,
e a influência deles na cultura ocidental é inegável. Do comércio e exploração ao impacto na política e na religião, os vikings não apenas moldaram o passado, mas também continuam a influenciar o futuro. Sejam pelas fundações políticas que estabeleceram, pela arte que criaram ou pelas histórias que contaram, os vikings permanecerão uma parte fundamental da narrativa da história humana. O legado dos vikings na história da Europa e do mundo é muito mais profundo do que os simples relatos de saqueadores e guerreiros sanguinários. Embora seu impacto imediato tenha sido marcado por suas incursões militares e violentas, ao longo do tempo os vikings se integraram de forma definitiva às culturas que invadiram e influenciaram as sociedades europeias de maneiras duradouras e complexas. A forma como esse povo se adaptou a diferentes ambientes e moldou o futuro de muitas nações permanece um testemunho da sua engenhosidade e tenacidade. A presença viking em áreas como a Inglaterra, a França e as Ilhas Britânicas resultou em mudanças significativas nas estruturas políticas e sociais. No caso da Inglaterra, os vikings fundaram Danela, uma área onde o direito viking prevalecia e onde novas formas de governança, comércio e até mesmo direitos de propriedade foram implementados. As leis vikings influenciaram profundamente o sistema jurídico inglês, que foi reformado e estruturado de maneira a incluir as ideias de propriedade privada e responsabilidade compartilhada, conceitos que mais tarde se refletiriam no sistema jurídico moderno. Além disso, os vikings foram fundamentais na disseminação do alfabeto rúnico e do uso da escrita na Europa Ocidental. Embora a escrita rúnica fosse limitada e não fosse usada para grandes produções literárias, ela desempenhou um papel essencial nas sociedades nórdicas, permitindo a comunicação em uma época em que a oralidade predominava. Esse sistema de escrita se espalhou para diversas partes da Europa, influenciando o desenvolvimento de alfabetos posteriores. Também foi através dos vikings que muitos textos, lendas e sagas de sua cultura começaram a ser registrados e passados de geração em geração, permitindo que a história viking fosse preservada de maneira mais formal. A religião viking, centrada nos deuses nórdicos, era um reflexo da visão de mundo que os vikings tinham sobre o destino, a honra e o mundo natural. A crença em um fim do mundo apocalíptico, o Ragnarok, onde os deuses enfrentam a destruição final, reflete a visão de uma sociedade que acreditava que o destino era inevitável, mas que a coragem e a honra deveriam ser preservadas até o último momento. O conceito de Valhalla, o Salão dos Heróis, onde os guerreiros que morriam com honra eram recebidos por Odin, também se tornava central na educação e nos valores dos jovens vikings. A morte em batalha era considerada a maior forma de glória, e essa ideia permeava todas as ações e decisões de um guerreiro viking. Porém, com o tempo, a religião viking foi sendo substituída pelo cristianismo. A conversão ao cristianismo foi gradual, mas começou com os reis e líderes vikings que desejavam estabelecer relações mais próximas com os reinos cristãos da Europa Ocidental. A conversão não foi unificada ou instantânea. Muitas das práticas e crenças pagãs dos vikings foram lentamente integradas ao cristianismo local. Festivais vikings, como o solstício de inverno, que celebrava o renascimento do sol, foram adaptados às festividades cristãs, como o Natal, transformando práticas antigas em novas celebrações religiosas. Com a mudança religiosa, os vikings passaram a ser vistos com outros olhos pelos europeus. De bárbaros e invasores, passaram a ser assimilados como uma parte importante do desenvolvimento medieval europeu. As primeiras invasões e ataques vikings foram seguidos por uma maior interação cultural, o que levou a um aumento da troca de ideias, bens e costumes. O povo viking, inicialmente desconfiado e temido, logo passou a ser respeitado por sua capacidade de adaptação e pela contribuição que deram à arte, ao comércio e à tecnologia. Além disso, a cultura viking foi responsável por vários avanços no campo da navegação e construção naval. As embarcações vikings, como o famoso Drakkar, permitiram que os vikings navegassem por mares tempestuosos e fluviais, abrindo caminho para o comércio e a expansão territorial. O uso de bússolas rudimentares, cartas náuticas e o conhecimento de correntes marítimas ajudaram os vikings a explorar e conquistar novos territórios, inclusive as costas da América do Norte longos séculos antes de Cristóvão Colombo. Os vikings também foram mestres em organização militar. Sua capacidade de realizar ataques rápidos e eficientes, com pequenas unidades de guerreiros altamente treinados e disciplinados, era imbatível.
As táticas de emboscada, o uso de lanças, espadas e machados, bem como a habilidade em atacar de surpresa, tornavam os vikings um dos exércitos mais formidáveis de sua época. Além disso, os vikings foram os pioneiros na criação de fortalezas e acampamentos temporários, que os ajudaram a se estabelecer em terras conquistadas enquanto organizavam novas invasões. O impacto cultural dos vikings também pode ser visto na arte e arquitetura. As construções de túmulos e monumentos, muitas vezes decoradas com imagens de seus deuses, guerreiros e animais mitológicos, ainda podem ser observadas em várias partes da Escandinávia. O estilo artístico viking, caracterizado por formas entrelaçadas e padrões geométricos, influenciou o desenvolvimento do design medieval, especialmente no que diz respeito aos tecidos, utensílios e armas. A herança artística dos vikings ainda é celebrada em vários museus e centros culturais ao redor do mundo, incluindo o famoso Museu Viking em Oslo, Noruega. Por fim, o legado dos vikings é uma mistura de violência, exploração, ao mesmo tempo, de avanço cultural, comércio e inovação. Sua história, uma das mais emocionantes da Idade Média, foi marcada por conquistas, fundação de novas cidades e dinastias, bem como pela integração de diferentes culturas. A memória viking persiste até hoje, não apenas como um símbolo de força e coragem, mas também como um exemplo de um povo que desafiou os limites do desconhecido e deixou sua marca na história de maneira única. Los vikingos, mais que simples saqueadores, eram exploradores intrépidos que, ao largo de suas viagens, encontraram y se assentaram em lugares que hoje conhecemos como Islândia, Groenlândia e las costas da América do Norte. Estes logros se dieron em uma época em la que as distâncias eram vastas, los mapas inexistiam. A navegação era o arte mucho mais complexo que o que temos hoje em dia. La capacidade de los vikingos para mover-se por mares y rios desconhecidos foi uma de suas características mais impressionantes y su maior logro tecnológico. Los barcos vikingos, los dracars, eram realmente excepcionais. No solo eram rápidos y ligeiros, sino também incrivelmente duradeiros y capazes de navegar em águas pouco profundas, lo que les permitia penetrar em lugares donde outros não podiam. El pueblo vikingo dejó una huella imborrável en la geografía de Europa. No solo por las conquistas y los asentamientos, sino também por la organização de suas rutas comerciais. Los vikingos, ao estar conectados com tantos territórios diferentes, no solo se dedicaram a saquear, sino também a intercambiar bienes como pedras preciosas, ouro, madeira y especias. Em suas expedições hacia el sur, legaram a la cuenca do mar Mediterrâneo, donde no solo comerciava, sino que também se involucrava em conflitos militares com o Império Bizantino y outras potências do momento. Enquanto a la religião vikinga, sua cosmovisão estava profundamente conectada com o panteão nórdico. Los vikingos adoravam a deidades como Thor, o deus do trueno, Odin, o deus principal y líder de los dioses, y Freyja, la diosa do amor y la fertilidade. La religião vikinga era um sistema politeísta, que otorgava um papel central a los heróis de guerra. Vivir de acordo com los princípios de honor, valentia y luta constante era fundamental para a vida vikinga. Los guerreiros vikingos creiam que se moriam em combate, seriam recompensados com uma estância em Valhalla, o salão de los caídos, donde viveriam com los dioses em la eternidade. Los relatos de los vikingos, sin embargo, não se limitam a suas hazanas militares ou religiosas. Suas sagas y leyendas han perdurado através de los siglos, oferecendo uma visão profunda de seus valores, creencias y vida cotidiana. Estas sagas foram transmitidas principalmente de forma oral, antes de ser registradas em la Edda Média em Islândia. Em ela se conta a história de grandes heróis, reis y navegantes vikingos. Estas histórias, que abarcam temas de luta, honor, amor y traição, são algumas de las narrações mais antiguas que han influenciado a literatura ocidental. A sociedade vikinga estava organizada em torno a uma estrutura tribal, onde o jarro, noble, liderava las tierras y tribus, mientras que os caros, hombres libres, eram los guerreiros y campesinos que mantinham la fuerza de la comunidade. Los thralls, esclavos, formavam a base de la jerarquia social, trabalhando en las tierras de los jarros ou realizando tareas serviles.
Esta organização social no solo se basava em la guerra, sino também em profundo sentido de comunidade y lealtad, lo que permitiu a los vikingos prosperar em suas expedições. O comércio vikingo era tão essencial para sua existência como suas incursões. Muitos de los produtos que los vikingos intercambiavam, como o pelagem de animais, la madeira ou la piedra, eram essenciais para as economias de las regiões que atacava. Los vikingos no solo eram conhecidos por sua capacidade para saquear, sino também por sua habilidade para comerciar, lo que les permitiu estabelecer conexões em um vasto território que iba desde las Islas Britânicas hasta o Mar Caspio. Em particular, los varangianos, uma rama de los vikingos suecos, fueron fundamentales en la creación de rutas comerciales hacia el Império Bizantino, lo que los convirtió en una parte clave do comércio entre Europa y el Medio Oriente. Sin embargo, apesar de sus éxitos comerciales y sua expansão territorial, la era vikinga começou a declinar. À medida que as potências europeias se fortaleciam, los vikingos começaram a ser absorvidos por outras culturas. O cristianismo, que se estava expandindo por Europa, jogou papel crucial em la transformação de la sociedade vikinga. La conversão de los vikingos ao cristianismo não foi processo imediato nem fácil. Las creencias paganas profundamente enraizadas em sua cultura, assim como o orgulho de sua independência, hicieron que la adopção do cristianismo fuera processo lento. Sin embargo, com la conversão de los reinos vikingos de Dinamarca, Suécia y Noruega, la era de los saqueos vikingos finalmente legou a su fim. Apesar de la conversão ao cristianismo y la integração de los vikingos em las sociedades europeias, su legado sigue vivo. Los descendientes de los vikingos continuam habitando las mismas tierras em Escandinávia y outras áreas do norte de Europa. Hoy em dia, la fascinação por los vikingos sigue viva em la cultura popular. Películas, livros, séries de televisão y videojuegos seguem celebrando sua valentia, sua história épica y suas hazanas. Incluso las tradições vikingas de navegação, forja de armas y desenho de embarcações continuam sendo praticadas por alguns entusiastas modernos que buscam revivir las costumbres de seus ancestros. Los vikings fueron mucho más que solo saqueadores. Fueron exploradores, comerciantes, conquistadores, pero também pueblo profundamente filosófico, religioso y culturalmente rico. Suas histórias, que de alguma maneira se entrelazam com a história de Europa, han dejado uma marca imborrável em la história mundial. À medida que a história de los vikingos sigue sendo contada y celebrada, su legado perdura, recordando-nos que a história é sempre mais complexa do que as primeiras impressões. O impacto cultural y social de los vikingos não se limitou a los territórios que conquistaram y colonizaram. La integração de los vikingos em la Europa medieval deu forma a uma parte fundamental de la identidade europeia. Las tierras que uma vez fueron invadidas por los vikingos, como Inglaterra, Irlanda, França y Rússia, encontraram seu caminho hacia uma nova estrutura de poder, e não dominada exclusivamente por los conquistadores, sino também por la mezcla cultural que surgiu de sua presencia. Los normandos, descendientes de los vikingos que se assentaram em lo que hoje é França, desempenharam papel crucial em la história medieval. Em 1066, Guilhermo o Conquistador, descendiente direto de los vikingos, invadiu a Inglaterra y se coronou rei, lo que resultou em la conquista normanda de Inglaterra. Este evento transformou profundamente a sociedade inglesa, ao introduzir uma nova élite militar y aristocrática, ao mesmo tempo que promovia uma maior centralização do poder bajo o sistema feudal. La fusión de las costumbres vikingas com las normandas y anglo-sajonas criou uma cultura que seria fundamental para o desenrolo do Reino Unido. Em Irlanda, los vikingos fundaram cidades como Dublin y Cork, que se convirtieron em prósperos centros comerciais y políticos. La presencia vikinga em Irlanda contribuiu a la introdução de novas tecnologias, como a metalurgia avançada y novas técnicas de navegação. Com o tempo, sin embargo, los vikingos irlandeses se mesclaram com a população local y adoptaram as costumbres celtas, aunque sua influência em la organização política y econômica de Irlanda perdurou. Em Rússia, los vikingos,
conhecidos como varangianos, tuvieron um impacto significativo em la fundação de la Rus de Kiev. Através de suas incursões y comércio, los vikingos introdujeron um sistema político y militar basado em uma fuerte jerarquia. Oleg de Novgorod, um de los líderes vikingos, se convirtió em el primer governante de la Rus de Kiev y foi clave em la unificação de las tribus eslavas bajo uma única bandeira. Este princípio de unificação política y comercial continuaria sendo uma característica clave de los estados eslavos durante siglos. Ademais, los vikingos desempenharam um papel importante em la introdução de tecnologias que cambiariam o curso de la história europeia. Sua habilidade para forjar espadas, armas de metal y armaduras resistentes foi tão avançada que muitos de seus artefactos seguem sendo reverenciados hoje em dia. Las espadas vikingas, especialmente las espadas de acero de Damasco, são consideradas obras maestras de la forja. Sua qualidade foi apreciada em todo o continente. La destreza vikinga em la construção de barcos y embarcações de guerra também deixou uma marca indelével em la engenharia naval, influindo em futuras gerações de navegantes y exploradores. A lo largo de sua era, los vikingos também introduziram novas ideias sobre a organização social y o comércio internacional. O conceito de TIG, um conselho popular ou assembleia, se originou com los vikingos y se convirtió em um modelo de governança local que foi adoptado por muitas outras sociedades medievais. Estas assembleias no solo serviam como tribunais de justiça, sino também como plataformas para tomar decisões importantes sobre a comunidade, las tierras y las disputas. Este sistema democrático, aunque limitado, permitiu a participação direta de los hombres livres em la toma de decisões y sentou as bases de las futuras estruturas políticas em Europa. O comércio vikingo se estendió mais alá de las fronteiras de Europa, legando hasta o Médio Oriente y o África. Las rutas comerciais que estabeleceram através de Rússia, o Mar Báltico, o Mar do Norte y o Mediterrâneo les permitieron aceder a mercados de especias, seda y pedras preciosas, que luego seriam intercambiados por produtos como pelo, esclavos y madeira de alta qualidade. La rede comercial vikinga, que conectava las culturas do norte de Europa com las civilizações do sul, foi fundamental para o crescimento econômico de toda a região durante a Edad Média. Aunque la era vikinga legó a su fim com la consolidação de los estados europeus y o surgimento de nuevas potências, o legado vikingo sigue vivo em la cultura popular y em la memória histórica de muitas nações. La fascinação por los vikingos ha perdurado a lo largo de los siglos, desde las sagas medievales hasta las representações modernas em películas, livros y videojuegos. Em Escandinávia, especialmente em países como Suécia, Noruega y Dinamarca, los vikingos são vistos como heróis nacionais, y su legado sigue sendo uma parte integral de la identidade cultural de la região. Ademais, o movimento de la cultura vikinga ha resurgido em los últimos anos, com festivais y reuniões que celebram las tradições vikingas, como las competições de luta vikinga, la criação de barcos vikingos y o interesse renovado por la história vikinga. Em los museus de todo o mundo, los artefactos vikingos continuam sendo objeto de admiração, y las ruínas vikingas, como las de Jurvik em Inglaterra y Lege em Dinamarca, atraem a miles de turistas y acadêmicos cada ano. Em termos de genealogia, muitos escandinavos modernos se consideram descendentes diretos de los vikingos. De hecho, o ADN vikingo é comum em muitas partes de Europa, especialmente em Inglaterra, Escócia y Irlanda, onde las conexões genéticas seguem sendo evidentes. La fascinação por los orígenes vikingos também ha influído em el renascimento do nacionalismo escandinavo, que a menudo celebra a herencia vikinga como parte de la história comum de los países nórdicos. Apesar de los cambios em el mundo moderno, los valores vikings como la honra, la valentia y la lealtad seguem sendo admirados y respeitados. La figura do vikingo sigue sendo uma representação idealizada de la lucha por la supervivência, la liberdade y o descobrimento. Em este sentido, los vikingos no solo fueron uma parte crucial de la história medieval, sino também uma fuente de inspiração para las gerações futuras.
A habilidade viking para adaptar-se e sobreviver a condições extremas também se reflejava em suas práticas de combate. O viking era, por excelência, um guerreiro altamente treinado, mas também um estrategista capaz de enfrentar exércitos maiores e mais organizados com táticas de guerrilha e surpresas. Uma das principais características da cultura militar viking era o ataque rápido e eficiente, realizado com precisão e agressividade. O famoso Raid Viking, ou ataque surpresa, não tinha apenas o objetivo de destruir, mas também de criar uma sensação de medo psicológico nos inimigos, impedindo qualquer reação eficaz. Os vikings eram também conhecidos por sua lealdade ao líder tribal ou ao jarro, cujos guerreiros eram frequentemente recompensados com terras, riquezas ou honra. O conceito de lealdade ao líder era central na cultura viking, e a honra era um valor essencial. O sistema de tributos e alianças era igualmente importante, já que o viking não atacava apenas para pilhar, mas também para estabelecer relações políticas e comerciais com os povos conquistados. Com isso, os vikings conseguiam sustentar seus impérios, enquanto expandiam sua influência em todo o continente. Além de sua habilidade militar, os vikings tinham uma sociedade profundamente religiosa, cujos rituais e crenças se baseavam na adoração dos deuses nórdicos, como Odin, o deus da sabedoria e da guerra, Thor, o deus do trovão e da proteção, e Freyr, o deus da fertilidade e da prosperidade. Esses deuses eram reverenciados nas batalhas, onde os vikings acreditavam que Odin lhes dava a força e a coragem para lutar. Eles também acreditavam em um destino pré-determinado, o Ragnarok, uma batalha final que determinaria o fim do mundo e o nascimento de uma nova era. O modo como os vikings visualizavam a vida após a morte também refletia sua relação com o destino e a honra. Para os vikings, a morte em combate não era o fim, mas uma transição para Valhalla, o Salão dos Heróis. Esse local era governado por Odin, onde os guerreiros mortos eram recebidos e viviam com os deuses, lutando e celebrando todos os dias até o início do Ragnarok. A ideia de que o destino era inescapável, mas que a honra e a coragem podiam garantir uma vida eterna ao lado dos deuses, era um dos pilares da crença viking. Porém, a influência do cristianismo nos territórios viking começou a se espalhar lentamente, especialmente à medida que os vikings se estabeleciam nas terras que antes haviam saqueado. Os reinos cristãos da Inglaterra e da França começaram a enviar missionários para os povos nórdicos, com o objetivo de converter os vikings à nova fé. Embora a conversão ao cristianismo tenha sido gradual e muitas vezes forçada, ela trouxe uma transformação significativa para a sociedade viking. Em primeiro lugar, o cristianismo introduziu uma nova moralidade, que contrastava com a cultura guerreira viking. A salvação da alma e o conceito de perdão começaram a se sobrepor aos ideais de honra e coragem em batalha. A prática de saque e pilhagem, tão comum durante os ataques vikings, começou a ser vista como pecaminosa, e as novas leis cristãs passaram a desestimular a violência gratuita. Isso teve um impacto profundo na forma como os vikings se viam e interagiam com o mundo ao seu redor. A conversão ao cristianismo também levou à abolição das práticas pagãs, como os sacrifícios humanos, embora muitos elementos da religiosidade viking tenham sido adaptados ao cristianismo, como o culto a certos santos e festividades. Com o tempo, os reinos viking passaram a se integrar cada vez mais às estruturas feudais de Europa Ocidental. Muitos vikings se tornaram duques, reis e nobres dentro dos reinos cristãos, e as cidades vikingas como Dublin e York se tornaram centros comerciais e culturais florescentes. Apesar das tentativas de adaptação religiosa e social, o espírito viking não desapareceu, mas foi transformado em algo novo. A bravura, a liderança e a ambição dos vikings continuaram a influenciar a política medieval, tanto na Europa quanto nas regiões do norte. O legado viking é também evidente nas línguas germânicas modernas, especialmente no inglês, no norueguês e no sueco, que carregam palavras e expressões de origem viking. Em muitos casos, os nomes de lugares e até mesmo os sobrenomes são vestígios da presença viking em diversos países. Por exemplo, o nome Dublin é derivado do termo Dubulin, que significa Lago Negro, refletindo a fundação viking da cidade. As palavras Sky e Younger em inglês, bem como muitos outros termos, têm raízes no nórdico antigo, que foi a língua dos vikings. Apesar do fim da era viking, com a ascensão de novos impérios e nações na Europa medieval,
a memória dos vikings permaneceu viva. A influência de sua cultura pode ser observada na arte, na literatura e até no folclore das regiões que uma vez governaram. Muitas das histórias viking, especialmente aquelas passadas através das sagas islandesas, continuam sendo uma rica fonte de inspiração para a literatura moderna e a cultura popular, com filmes e livros sobre vikings sendo imensamente populares. A figura do viking permanece forte na cultura popular. Filmes, séries de TV e livros frequentemente glorificam a figura do guerreiro viking, sua busca por aventuras e seu espírito indomável. Embora a imagem popular dos vikings muitas vezes seja um tanto romântica ou exagerada, a verdadeira história de sua conquista e exploração continua a fascinar gerações. O estudo das sagas vikings e a arqueologia continuam a revelar mais sobre a vida, a cultura e as realizações desse povo notável. Os vikings, com sua impressionante capacidade de adaptação e sobrevivência, conseguiram não apenas expandir seus territórios, mas também integrar as culturas que invadiram e conquistaram. Ao longo dos séculos, a presença viking moldou profundamente os países e regiões que ocuparam. O impacto da cultura viking na Europa medieval e em outras partes do mundo continua a ser observado, mesmo nos tempos modernos. As raízes vikingas estão presentes não apenas nas terras nórdicas, mas também em muitas das sociedades que os vikings ajudaram a formar ou com as quais interagiram, como a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Rússia e a França. Um dos aspectos mais fascinantes da expansão viking foi a habilidade de seus exploradores em adaptar suas práticas culturais, comerciais e sociais às novas terras que encontravam. Isso não significa que os vikings fossem totalmente integrados ou facilmente assimilados pelas culturas que invadiam. No entanto, sua habilidade de criar uma sintonia entre o antigo e o novo foi uma das razões pelas quais seu legado perdurou por séculos. Eles eram, ao mesmo tempo, invasores e agentes de transformação cultural. Na Inglaterra, por exemplo, os vikings não apenas conquistaram, mas também se estabeleceram e formaram alianças com a população local. O Danela, que compreendia grandes partes do norte e do leste da Inglaterra, foi uma das primeiras grandes influências vikings na formação do reino inglês. A partir do Danela, os vikings fundaram cidades que mais tarde se tornaram centros prósperos e duradouros de comércio e cultura, como York e Dublin. A língua e a cultura nórdicas influenciaram profundamente o inglês medieval, especialmente em termos de vocabulário, com muitas palavras do inglês moderno sendo de origem nórdica, como sky, window e knife. Em Irlanda, a chegada dos vikings teve um impacto profundo na organização social e no comércio. A cidade de Dublin, por exemplo, foi fundada pelos vikings e se tornou um centro comercial vibrante. O comércio de especiarias, ouro, peles e escravos era uma prática comum nas rotas comerciais estabelecidas pelos vikings, e a cidade se tornou um elo de ligação importante entre o norte da Europa e o mundo mediterrâneo. Os vikings também trouxeram consigo novas formas de governança e organização social, o que contribuiu para a formação das estruturas de poder que evoluiriam para as futuras dinastias irlandesas. Os varangianos, vikings que se estabeleceram na Rússia, tiveram um papel igualmente significativo na formação de Kiev e das primeiras bases do Império Russo. Eles estabeleceram rotas comerciais que conectavam a Escandinávia ao Império Bizantino e ao Oriente Médio, facilitando a troca de bens e ideias. Com isso, os vikings contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural da Rússia medieval, estabelecendo uma rede de comércio que duraria por séculos. A influência viking também se espalhou por povos eslavos, especialmente nas regiões da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, onde as práticas e os sistemas de governança vikings foram integrados à cultura local. O sistema de governança baseado na Assembleia Popular ou FIM, que os vikings usavam para resolver disputas e tomar decisões coletivas, deixou um legado duradouro em muitas das sociedades eslavas. A ideia de participação democrática e o papel ativo das pessoas nas decisões políticas permaneceram como traços fundamentais da organização social em muitas regiões da Europa Oriental. A arte viking também teve um impacto significativo na cultura medieval. A arte nórdica, com seus desenhos geométricos, runas e representações de animais, refletia a forte conexão dos vikings com a natureza e os seus valores guerreiristas. As runas, uma forma primitiva de escrita usada pelos vikings, desempenharam um papel central em suas práticas culturais,
sendo utilizadas para gravar mensagens, rituais religiosos e conquistas militares. Embora o alfabeto rúnico não tenha se espalhado amplamente fora das terras nórdicas, ele influenciou os sistemas de escrita em várias partes da Europa e é até hoje um símbolo de poder e mistério na cultura popular. As famosas sagas vikings, que narram as histórias dos guerreiros e reis nórdicos, também desempenharam um papel fundamental na preservação da história e dos valores vikings. Essas sagas, passadas oralmente de geração em geração, foram registradas por volta do século XIII, quando os nórdicos começaram a transcrever suas histórias. Elas não apenas oferecem uma visão fascinante da vida viking, mas também serviram para inspirar gerações futuras de aventureiros e exploradores, tanto no mundo medieval quanto no moderno. As sagas continuam a ser uma fonte rica de estudo histórico e literário. A transformação dos vikings de guerreiros nômades para cidadãos estabelecidos nas diversas terras que ocuparam levou à formação de novas identidades culturais. Na Escandinávia, por exemplo, a conversão ao cristianismo ajudou a solidificar o Estado e a promover a centralização política. O cristianismo se espalhou de forma gradual, mas foi incorporado de maneira única pelas culturas nórdicas, que, ao mesmo tempo, mantiveram muitos aspectos de suas tradições pagãs, como o respeito à natureza e os valores de bravura e honra. Além disso, os vikings desempenharam um papel importante na difusão do cristianismo por meio das expedições de missionários cristãos, que eram enviados para as terras nórdicas a fim de converter os povos locais. Com o tempo, as antigas práticas pagãs foram substituídas por os rituais cristãos, embora muitos símbolos e rituais vikings continuassem a ser observados de forma sincrética. Isso resultou em uma fusão única de crenças, onde os vikings passaram a ser cristãos, mas com uma identidade cultural profundamente marcada por suas raízes pagãs. Enquanto o cristianismo se espalhava pela Escandinávia, a relação dos vikings com as potências europeias era marcada por uma mistura de cooperação e confronto. À medida que as grandes monarquias cristãs da Europa se consolidavam, os vikings, que anteriormente haviam sido temidos como bárbaros e saqueadores, começaram a ser absorvidos pelo sistema medieval. Muitos vikings se tornaram mercenários ou aliados dos reinos europeus, especialmente após o fim da era de suas invasões. Por exemplo, os varangianos, vikings da região nórdica, passaram a servir como guardas pessoais dos imperadores bizantinos, conhecidos como Guarda Varangiana. Este corpo de elite, formado principalmente por guerreiros vikings, foi uma das forças mais respeitadas do Império Bizantino, e seus membros eram conhecidos por sua lealdade inabalável e habilidades de combate excepcionais. O comércio viking continuou a desempenhar um papel crucial na integração da Escandinávia à Europa medieval. A rede de rotas comerciais estabelecida pelos vikings ligava o norte da Europa à Ásia, África e o Oriente Médio. Isso facilitou o intercâmbio de produtos como peles, madeira, ouro, especiarias e escravos, mas também trouxe novas ideias religiosas, científicas e culturais para as terras nórdicas. A Rota da Seda, que se estendia da China até o Império Bizantino, foi uma das rotas mais influentes para o comércio de bens exóticos e luxuosos, e os vikings desempenharam um papel essencial na ligação das diferentes culturas que participavam dessa rede. Além de suas contribuições comerciais e militares, os vikings também tiveram um impacto significativo nos artefatos arqueológicos encontrados hoje, que nos permitem vislumbrar o mundo viking. As tumbas vikings, frequentemente encontradas em regiões como Suécia, Noruega e Dinamarca, revelaram uma grande quantidade de artefatos valiosos, como joias, armas, cantos funerários e utensílios de uso cotidiano. Os barcos funerários vikings, especialmente os encontrados em Oseberg e Gokstad, são considerados um dos maiores tesouros arqueológicos da era viking. Esses barcos, que serviam para transportar os mortos e suas posses para o além, são exemplo da habilidade dos vikings na construção naval e também da importância que davam ao conceito de viagem e exploração, mesmo após a morte. A sociedade viking era hierárquica, com uma elite guerreira no topo, composta pelos jarls, nobres, e seus seguidores, os carls, homens livres, e os thralls, escravos. Embora os thralls fossem a classe mais baixa e viviam sob condições difíceis, o sistema viking ainda permitia certa mobilidade social, especialmente em tempos de guerra. O meritocrático sistema de ascensão social,
onde a bravura em batalha poderia levar a promoção a uma posição de respeito, foi um dos fatores que alimentou a ambição viking e os incentivou a conquistar e explorar. A mulher viking também desempenhava um papel importante na sociedade. Embora fosse limitada em termos de direitos comparados aos homens, as mulheres nórdicas tinham mais liberdade do que muitas das suas contemporâneas em outras partes da Europa medieval. Elas podiam herdar terras, gerenciar propriedades enquanto seus maridos estavam ausentes e até tomar parte ativa em negócios. Algumas mulheres vikings, como Lagertha, a lendária guerreira viking, tornaram-se figuras notáveis, desafiando as normas de gênero de sua época. No entanto, a sociedade viking era ainda predominantemente patriarcal, e as mulheres, embora respeitadas e influentes em suas casas, eram vistas principalmente como esposas e mães. Os rituais de guerra vikings eram cercados de mistério e sacrifícios, mas também eram extremamente significativos para a identidade do povo. Além da batalha como meio de honra, os vikings acreditavam que um guerreiro que morresse em combate fosse chamado para Valhalla, o Salão dos Heróis, governado por Odin, onde ele viveria para sempre lutando ao lado dos deuses até o fim do mundo. As canções e sagas sobre essas batalhas e os heróis vikings perpetuaram a ideia de que viver e morrer com honra era o maior objetivo de um guerreiro. O conceito de glória pós-morte era central para o ethos viking e ajudou a moldar a psicologia guerreira dessa cultura. A era viking também foi marcada pela expansão territorial. Ao longo de mais de 2 séculos, os vikings se estabeleceram em diversas terras, desde o Atlântico Norte até as costas da Rússia e Ásia Central. O maior feito de expansão viking foi a colonização da Islândia, que, mesmo sendo uma terra remota e hostil, se transformou em um próspero centro de aprendizado e cultura. Os Althing, os parlamentos vikings, eram reunidos na Islândia e eram um dos primeiros exemplos de governança democrática na Europa medieval. Além disso, muitos vikings migraram para o Novo Mundo muito antes de Colombo, como o famoso Leif Erikson, filho de Eric, o Vermelho, sendo creditado como o primeiro europeu a pisar na América do Norte, especificamente em uma região que ele chamou de Vilândia, provavelmente o que hoje é Canadá. Embora essa colonização não tenha perdurado, ela marcou a audácia e a coragem dos vikings em explorar terras desconhecidas e os caminhos por onde suas viagens se estenderiam por séculos. A perda de sua identidade guerreira e o surgimento de novas potências na Europa marcaram o fim da era viking. A conversão ao cristianismo e o fortalecimento dos reinos feudais que sucederam os vikings resultaram no fim das incursões e na mudança das estruturas sociais. Os vikings, que outrora eram temidos como saqueadores e conquistadores, começaram a ser integrados ao sistema medieval europeu, e seus descendentes passaram a ser parte da nobreza de diversas nações, como a Inglaterra, França e Rússia. Mesmo assim, o impacto viking na história de Europa e do mundo permanece um testemunho de seu legado duradouro. O legado dos vikings também se reflete em suas habilidades técnicas e inovações. A engenharia naval viking foi uma das mais avançadas de sua época, e seus navios longos eram considerados maravilhas da construção naval. Estes barcos permitiam que os vikings navegassem em mares agitados, mas também dessem a volta por rios estreitos e navegáveis, possibilitando que eles realizassem incursões em territórios distantes e praticamente inacessíveis. A flexibilidade de suas embarcações não apenas facilitava os ataques rápidos, mas também desempenhava um papel crucial na exploração de novas terras. As navegações vikings estenderam-se por grande parte da Europa e Ásia, criando uma rede de comércio internacional. Em um tempo em que as distâncias eram vastas e a comunicação limitada, os vikings eram capazes de estabelecer rotas comerciais que conectavam regiões tão distantes como a Escandinávia, a África e o Império Bizantino. O comércio viking não se limitava apenas a bens materiais como ouro, peles e madeiras, mas também envolvia o intercâmbio cultural de ideias, crenças e tecnologias. Além disso, os vikings desempenharam um papel fundamental na introdução do cristianismo em várias regiões da Europa. A princípio, a conversão ao cristianismo foi lenta e cheia de resistência, especialmente entre os noruegueses e os suecos. Mas com o tempo, a crescente influência de reinos cristãos, como o Reino de Inglaterra, acabou alcançando as regiões nórdicas. No entanto, o cristianismo viking era uma mistura de crenças antigas e novas práticas religiosas. Muitos vikings continuaram a adorar seus deuses, como Odin,
Thor e Freyr, mas começaram a adaptar suas tradições para se conformar com os ensinamentos cristãos. O processo de sincretismo entre as antigas crenças nórdicas e o cristianismo formou uma nova espiritualidade que refletia a complexidade e as contradições dessa transição. A arte viking também reflete essa adaptação cultural. Embora o estilo de vida dos vikings fosse, em grande parte, militar e pragmático, eles possuíam uma profunda apreciação por beleza e simbolismo. As runas, um sistema de escrita utilizado pelos vikings, não eram apenas um meio de comunicação, mas também possuíam uma carga simbólica enorme. Elas eram usadas em inscrições rituais, monumentos e até em objetos pessoais, como espadas e escudos. Essas inscrições eram muitas vezes dedicadas a deuses, heróis ou eventos históricos importantes, como vitórias militares. Além disso, a arte de forjar metal era uma das mais prestigiadas entre os vikings. Eles eram habilidosos na produção de armas e joias de grande beleza e resistência. As espadas vikings, como a famosa espada Ulfhered, eram consideradas as melhores de sua época, devido ao processo de forjamento superior que permitia uma lâmina mais leve e afiada, mas resistente. Essas armas, frequentemente adornadas com símbolos e runas, eram mais do que apenas instrumentos de guerra. Eram também símbolos de poder e status dentro da sociedade viking. Porém, apesar de suas inovações e conquistas, o colapso da era viking foi inevitável. As potências europeias estavam se fortalecendo, e a expansão dos reinos cristãos e do feudalismo na Europa fez com que os vikings se integrassem gradualmente ao sistema medieval. Além disso, as condições de vida nas terras nórdicas se tornaram mais desafiadoras à medida que o clima da Idade do Gelo começava a se estabilizar, tornando a agricultura e a vida cotidiana mais difíceis. A cristianização dos vikings também diminuiu a antiga força guerreira de sua cultura, pois muitas das suas tradições de combate foram substituídas por novas influências religiosas e culturais. Apesar do declínio das invasões vikings, a descendência viking permanece visível em muitas das sociedades que uma vez conquistaram. Na Escandinávia, o orgulho viking é um componente central da identidade cultural. Muitos escandinavos se consideram descendentes diretos dos vikings e celebram suas tradições com festivais, feiras e eventos culturais que revivem as sagas, as canções e até os jogos de combate viking. Na Inglaterra, as influências vikings também são profundas. As sagas vikings foram preservadas em vários manuscritos antigos, e muitos toponímos, nomes de lugares, da Inglaterra, como York e Dunblane, têm origem viking. As contribuições culturais dos vikings à linguística e ao direito inglês continuam sendo uma parte importante da história da língua inglesa. Termos como sky, céu, window, janela, e law, lei, têm raízes nórdicas, refletindo o impacto duradouro dos vikings na cultura e na sociedade inglesa. A Islândia, que foi colonizada pelos vikings no século IX, preserva de forma única muitas das tradições vikingas. O Althing, o Parlamento Nacional da Islândia, foi fundado pelos vikings e continua a ser um dos mais antigos parlamentos do mundo. A literatura islandesa, especialmente as sagas e poemas épicos, tem suas raízes nas narrativas vikings e continua a ser uma parte fundamental da identidade cultural da Islândia.